Beleza? Aqui é o professor Fernando, canal História Fácil. E hoje nós vamos à segunda parte da Revolução Francesa, logo depois da nossa vinheta. Galera, olhando esse contexto da Revolução Francesa, nós temos que perceber que a Revolução Francesa é um processo revolucionário feita pela burguesia. Só que aí temos que observar que nessa segunda parte da Revolução Francesa, alguns pontos primordiais do processo revolucionário. Entre esses pontos primordiais, temos que observar que essa revolução era, no primeiro momento, até a participação de um grupo da alta burguesia chamado girondinos. Nesse momento agora, a Revolução Francesa vai se centralizar no outro grupo, que é a figura dos jacobinos. Vamos lá? Não esqueça de dar o seu joinha no vídeo, inscrever no canal e compartilhar. Não esqueça também, lave suas mãos, se proteja, hashtag fique em casa, beleza? Então vamos lá? Nesse processo da Revolução, nós estamos falando da chamada Convenção Nacional de 1792 a 1795. Podemos falar que essa é a fase mais radical da Revolução Francesa e de domínio dos jacobinos. René Rémont, no seu livro Introdução à História do Nosso Tempo, ele fala a seguinte coisa desse período, e é interessante observar. Ele diz o seguinte: esta primeira fase da revolucionária não tarda a ser seguida de uma segunda. O que é a primeira fase? É a fase anterior, é a convocação dos Estados Gerais. Essa primeira fase revolucionária não tarda dessa segunda. De uma segunda que as intenções e disposições da primeira não faziam prever. Inicia-se com a Jornada Popular de 10 de agosto de 1792. Derruba a monarquia, executa o monarca e proclama a república. E aí, nesse contexto, René começa a falar que os jacobinos aproveitam o momento de fraqueza dos girondinos e possibilitam um golpe, estabelecendo a chamada República Francesa. Robespierre, um dos líderes, advogado, iluminista, um cara iluminado, vai proferir esse golpe. Diante disso, podemos falar também que é nesse contexto, como eu estou falando de uma república, como eu estou falando de um processo republicano, nesse contexto eu mudo toda a ideia da revolução de uma monarquia constitucional para uma república francesa, onde eu vou ter a chamada tricolor. Dentro disso, ele vai acusar o rei de traição, Luís XVI. Luís XVI esse, vamos lembrar que falamos na aula passada, ele tentou fugir e ao tentar fugir ele foi reconhecido. Foi acusado de traidor do povo francês, foi levado a julgamento, foi condenado e foi executado na guilhotina. Muito bem. Diante disso, depois da execução, podemos falar que é a ideia, do rei. Eu estou executando o rei, estou executando aquele que tinha o poder divino. Nesse mesmo tempo, Robespierre concentra os poderes em torno do grupo que apoia o grupo jacobino. Ele tem uma lábia muito boa, Robespierre. Ele tem o poder da oratória. Ele consegue controlar e trazer pessoas para o seu lado. Diante disso, vai se criar o que mais importante na história nesse momento. E esse momento vai ser chamado Comitê da Salvação Pública. O que é o Comitê de Salvação Pública? É aquele comitê responsável pela administração e defesa externa do país. Mas defesa de quem? Defesa daqueles que estão lutando contra o processo revolucionário. Defesa daqueles que querem a manutenção do antigo regime. Então eu vou criar uma força-tarefa, eu vou criar um grupo de militares onde irá defender os interesses da Revolução Francesa. Internamente, Robespierre vai motivar a criação do Comitê de Salvação Nacional para garantir a segurança interna. Mas nem tudo se baseia a Revolução Francesa em torno de Robespierre. Existe também a figura de Marat. Marat, jornalista, atiçava o povo em seus textos, levantando as pessoas a uma certa histeria pública de perseguição política aos nobres, a membros do clero e qualquer aquele que fosse contrário à Revolução. Essa histeria levava as pessoas a ser acusadas de inúmeras maneiras, até mesmo sendo culpadas, para serem julgadas no Comitê de Salvação Nacional.
Diante disso, cria-se o Tribunal Revolucionário que vai julgar todos os opositores. Então, gente, se você tem um inimigo político, você tem um cara que você não gosta, o que você vai fazer? Ah, eu vou armar para ele, eu vou sabotá-lo e ele vai ser condenado à morte na guilhotina. Sabemos que é o período que tem mais mortes na Revolução Francesa. É por isso que esse período da Convenção Nacional é chamada de quê? Regime do terror. Regime esse onde o terror, o medo, controla a população. O medo, você olha para um lado, morte, olha para o outro, morte. Gente, pensa numa situação em que você não pode falar nada, que você pode morrer. Por isso chamamos de, também, alguns historiadores, entre eles Éric Hobsbawm, e Era das Revoluções. Massa. Adoro ele. E Era das Revoluções, ele vai falar que isso é a chamada ditadura jacobina, em que Robespierre ele classifica, ele concentra os poderes em suas mãos, onde ele a manipula todos, onde amigos se tornam inimigos. Voltando a falar de Marat, vai acontecer um caso interessante. Por ele ser dono do jornal, ele vai acabar sendo morto, tá? Acho que na próxima aula podemos falar um pouquinho mais de Marat, da vida dele. O que vocês acham? Acho que é uma boa ideia. Falar de quem foi Marat. Eu vou dividir a Revolução Francesa em mais uma parte. Essa é só a segunda parte. Mas vamos voltar. Marat então é assassinado. Por quem? Por uma mulher. E aí voltamos a uma outra discussão da Revolução Francesa. A participação das mulheres no processo revolucionário. Charlotte acha que matando Marat irá diminuir a quantidade de derramamento de sangue. Pelo contrário, não muda. A disputa pelo poder é tão grande que Robespierre consegue concentrar mais ainda os poderes em sua mão, que começa a perder amigos. Entre esses amigos, Danton, que também é acusado de traidor da Revolução. Chega no ponto então que Robespierre sobe tanto no poder, sobe tanta coisa na sua cabeça, que ele acha que ele tem um poder supremo. Mas pausa. Não é só isso que aconteceu na Revolução Francesa. Não tem só a questão de... Não. É nesse contexto da Convenção Nacional que é criado o chamado Calendário Revolucionário Francês. Tá? Aí que surgem os termos. E esse calendário revolucionário ele é caracterizado pelas estações do ano. Por isso que eu tenho Brumário, tá? COP 18 Brumário. Tá? Brumário, lembra de quê? De primavera. Então estou falando do calendário revolucionário francês, beleza? Contudo, como é que vai acabar esse regime? Se o poder está concentrado nas mãos de Robespierre, nesse contexto, Robespierre concentrou tudo em suas mãos, eu vou ter um grupo que vai aproveitar desse momento para armar um esquema contrário a ele, possibilitar um meio de persegui-lo, conseguir derrubar ele do poder, e aí é clara a oposição, os chamados girondinos. E aí vai efetuar o chamado golpe termidor. E esse golpe termidor vai pôr fim ao que nós falamos de ditadura jacobina. Inicia-se então o governo do Diretório francês. Meninos, meu caro seguidor, é curto, mas o que nos interessa aqui é que a história tem que ser fácil. E a Revolução Francesa não pode ser difícil. A Revolução Francesa tem que ser fácil, porque ela é um marco histórico importante. Então, falamos do período da Convenção Nacional, foque a atenção nesses assuntos. É a era do terror, são perseguições políticas, é uma ditadura. Cria-se o calendário revolucionário. É o contexto em que a revolução consegue alcançar o seu ápice a nível de radicalidade. Beleza? Gostaram? Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. Estou aqui, estou com você. Pode mandar mensagens. Compartilhe os assuntos no seu vídeo. Você quer falar? Beleza. Escreve lá. Professor, sugestão para a próxima aula. Professor, fala desse assunto. Professor, vamos falar de um outro tema. Estou aberto a sugestões. Estou fazendo o cronograma das aulas. E aí, eu escutando a sua sugestão, por isso que nossos vídeos agora serão vídeos mais curtos. Beleza? Porque nosso tempo é muito corrido. Então vamos assistir um vídeo mais curto. Beleza? Até a próxima aula. Próxima aula, falar de personalidades da Revolução Francesa. Aí nós vamos falar assim, biografia de Robespierre, Danton, Marat. Beleza? Até a próxima aula e lembre-se, fique em casa. Esse período negro, ele vai passar. A luz vai chegar. Até a próxima aula
e fui!